Olá! Seja bem-vindo ao Clube de Leitura Logos e Letras. Hoje, iniciamos a leitura compartilhada do livro Com Vergonha do Evangelho, Quando a Igreja se Torna como o Mundo. Um livro de John F. MacArthur Jr. Prefácio. A apatia está por toda parte. Ninguém se preocupa em verificar se o que está sendo pregado é verdadeiro ou falso. Um sermão é um sermão, não importa o assunto, só que, quanto mais curto, melhor. Charles Haddon Spurgeon. Essas palavras de Spurgeon foram ditas há mais de 100 anos. Ele bem poderia estar descrevendo a situação do evangelicalismo no final do século XX. Recentemente estive em Londres e visitei o túmulo de Spurgeon, uma lápide pesada, inserida em um cemitério localizado entre uma estrada e um imponente prédio. Se eu não tivesse alguém que me orientasse, jamais teria localizado o túmulo. Tanto o nome de Spurgeon como o de sua esposa estavam gravados na lápide, mas não havia qualquer informação a respeito de quem havia sido sepultado ali. Qualquer visitante teria deixado de perceber aquele túmulo, especialmente por causa das lápides maiores e mais vistosas nos arredores. Ou então, ao notá-lo, dificilmente reconheceria que ali havia sido enterrado um homem que, em seu tempo, era talvez mais conhecido e influente do que o primeiro-ministro da Inglaterra. Enquanto permanecia ao lado daquele túmulo, não pude evitar o pensamento de quanto a Igreja, em nossos dias, precisa de homens como ele. Spurgeon não tinha receio de tomar uma posição de firmeza ao lado da verdade, ainda que isso implicasse em que ele ficaria sozinho. Pregar a palavra de Deus era a paixão de sua vida. Ele acreditava que a tolerância da Igreja para com a pregação começava a declinar, enquanto alguns ministros já experimentavam abordagens alternativas ou mensagens abreviadas. Spurgeon viu nisso um grande perigo, e sua preocupação o impeliu a uma batalha que, em última análise, causou a sua morte. Ele havia sido sepultado ali exatamente 100 anos antes de minha visita. Contraste a atitude de Spurgeon quanto à pregação com a opinião prevalecente em nossos dias. Aliás, o lamento de Spurgeon é diametralmente oposto à perspectiva expressa em um artigo que apareceu há alguns anos em uma revista cristã popular. Um conhecido pregador estava manifestando sua própria aversão por sermões prolongados. O primeiro dia do ano se aproximava, e, então, ele resolveu ser um pregador mais dedicado no ano que viria. Isso significa perder menos tempo com sermões longos e investir mais tempo na preparação de sermões mais curtos, ele escreveu. Descobri que as pessoas perdoam até uma teologia fraca, desde que saiam do culto antes do meio-dia. Infelizmente, isto resume muito bem a atitude norteadora e predominante de tantos ministérios cristãos contemporâneos. Tolera-se a má doutrina. Porém, um sermão mais longo, esse não. O momento da impetração da bênção é muito mais importante para o típico frequentador de igreja do que o conteúdo da mensagem. O almoço de domingo e o alimento físico são mais importantes do que a escola dominical e a nutrição de nossas almas. Prolixidade se tornou um pecado maior do que a heresia. A Igreja tem assimilado a filosofia mundana do pragmatismo e já começamos a experimentar os amargos resultados dessa atitude. O que é pragmatismo? Pragmatismo é a noção de que o significado ou o valor é determinado pelas consequências práticas. É muito similar ao utilitarismo, a crença de que a utilidade estabelece o padrão para aquilo que é bom. Para um pragmatista utilitarista, se uma determinada técnica ou um curso de ação resulta no efeito desejado, a utilização de tal recurso é válida. Se parece não produzir resultados, então não tem valor. O pragmatismo como filosofia foi desenvolvido e popularizado no final do século passado pelo filósofo William James, junto com outros intelectuais famosos como John Dewey e George Santayana. Foi William James que deu nome e molde à nova filosofia. Em 1907, ele publicou uma coleção de preleções intitulada Pragmatismo e uma nova nomenclatura para algumas velhas formas de pensar. Assim, delineou uma nova abordagem para a verdade e a vida. O pragmatismo tem suas raízes no darwinismo e no humanismo secular. É inerentemente relativista, rejeitando a noção dos absolutos. Certo e errado, bem e mal, verdade e erro. Em última análise, o pragmatismo define a verdade como aquilo que é útil, significativo e benéfico.
as ideias que não parecem úteis ou relevantes são rejeitadas como sendo falsas. O que há de errado com o pragmatismo? Afinal de contas, o bom senso requer uma dose de pragmatismo legítimo, não é mesmo? Se uma torneira que vazava constantemente volta a funcionar após ter sido substituído o reparo gasto, é razoável supor que o problema estava no reparo gasto. Se o medicamento receitado por seu médico tem efeitos colaterais, ou se não produz o resultado esperado, você precisa solicitar-lhe um remédio que funcione. Realidades pragmáticas simples como essas são, por si mesmas, óbvias. Quando o pragmatismo, entretanto, é utilizado para formularmos juízos acerca do certo e do errado ou quando se toma a filosofia norteadora da vida, da teologia e do ministério, acaba, inevitavelmente, colidindo com as Escrituras. A verdade espiritual e bíblica não é determinada baseando-se no que funciona ou no que não funciona. Sabemos por intermédio das próprias Escrituras, por exemplo, que o Evangelho frequentemente não produz uma resposta positiva. 1 Coríntios 1, 22-23, 2:14. Por outro lado, as mentiras satânicas e o engano podem ser bastante eficazes. Mateus 24, 23-24, 2 Coríntios 4, 3-4. A reação da maioria não é um parâmetro seguro para determinar o que é válido. Mateus 7, 13-14. E a prosperidade não é uma medida para a veracidade. Jó 12, 6. O pragmatismo como uma filosofia norteadora do ministério é inerentemente defeituoso e como uma prova para a veracidade é satânico. Entretanto, um irresistível surto de pragmatismo está permeando o evangelicalismo. A metodologia tradicional, especialmente a pregação, está sendo descartada ou menosprezada em favor de novos métodos, tais como dramatização, dança, comédia, variedades, grandiosas atrações, concertos populares e outras formas de entretenimento. Esses novos métodos são, supostamente, mais eficazes, ou seja, atraem grandes multidões. E, visto que, para muitos, a quantidade de pessoas nos cultos tornou-se o principal critério para se avaliar o sucesso de uma igreja, aquilo que mais atrair público é aceito como bom, sem uma análise crítica. E isso é pragmatismo. Talvez os sinais mais visíveis do pragmatismo sejam as mudanças convulsivas que, na década passada, revolucionaram o culto de adoração das igrejas. Algumas das maiores e mais influentes igrejas evangélicas agora ostentam cultos dominicais que são planejados com o propósito de serem mais divertidos do que reverentes. Pior ainda, a teologia concede à metodologia o lugar de honra. Certo autor escreveu o seguinte: anteriormente, a declaração de fé representava a razão de ser de uma denominação. Hoje, a metodologia é o vínculo que mantém as igrejas unidas. Uma declaração ministerial define a igreja e a sua própria existência denominacional. É incrível, porém muitos creem que essa é uma tendência positiva, um tremendo avanço para a igreja moderna. Alguns líderes eclesiásticos aparentemente pensam que as 4 prioridades da igreja apresentadas no livro de Atos, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações, Atos 2:42, constituem uma agenda deficiente para a igreja de nossos dias. Eles estão consentindo que a dramatização, a música, a recreação, o entretenimento, os programas de autoajuda e iniciativas semelhantes eclipsem o culto e a comunhão dominical tradicionais. Aliás, na igreja contemporânea tudo parece estar na moda, exceto a pregação bíblica. O novo pragmatismo encara a pregação, particularmente, a pregação expositiva, como antiquada. Proclamar de modo claro e simples a verdade da palavra de Deus é visto como ingênuo, ofensivo e ineficaz. Dizem-nos que obteremos melhores resultados se, primeiramente, entretivermos as pessoas ou lhes oferecermos dicas a respeito de como serem bem-sucedidas e lhes ministrarmos psicologia popular, cortejando-as assim para que façam parte de nosso grupo. E, uma vez que se sintam bem, estarão dispostas a receberem a verdade bíblica em doses homeopáticas e diluídas. Há pastores se voltando para livros de marketing em busca de técnicas que ajudem no crescimento da igreja. Muitos seminários abandonaram sua ênfase básica de treinamento pastoral alicerçado em um currículo bíblico-teológico, trocando por um treinamento alicerçado em técnicas de aconselhamento e em teorias de crescimento da igreja.
Todas essas tendências apontam para o crescente comprometimento da Igreja com o pragmatismo. Assim como delineou Martyn Lloyd-Jones. Essas propostas que nos convidam a pregar menos e a fazer mais determinadas outras coisas naturalmente não são nenhuma novidade. As pessoas parecem pensar que tudo isso é relativamente novo ou que é o carimbo da modernidade censurar ou depreciar a pregação, pondo ênfase sobre essas outras coisas. A resposta simples a isso é que nada há de novo em torno dessa atitude. A sua forma externa pode ser nova, mas o princípio certamente nada tem de moderno. De fato, tem sido a ênfase específica do presente século.